Olá, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos a mais uma gravação desse vídeo, a palavra de Deus para o nosso conhecimento. Graças a Deus por podermos gravar hoje, nesse domingo à noite, num lugar tão maravilhoso como esse que Deus nos emprestou. E a ideia realmente é passar para os irmãos, amigos, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Devido às dificuldades que estamos tendo nos dias atuais, faz-se necessário nós aproximarmos mais do nosso Cristo vivo, através da palavra de Deus. Ele nos ensina como estarmos cada vez mais na sua vontade. Eu estava analisando a palavra de Deus hoje, pela madrugada, e veio na mente aquela escritura aonde Jesus de Nazaré estava pregando ali em Jerusalém. E nós temos o entendimento, nós da graça de Deus, que Jesus de Nazaré foi o único que conseguiu cumprir toda a lei deixada para a nação de Israel através do profeta Moshe, que nós conhecemos como Moisés. As demais pessoas não conseguiram, A prova é que a maioria deles pereceram no deserto e entrou na terra prometida só aqueles que eram considerados como criança de 20 anos para baixo. E daquela nação toda que saiu do Egito, e ali só 2 homens conseguiram o êxito de entrar na terra prometida, que foram Josué e Caleb. Os demais pereceram por desobediência, por não suportar a pressão imposta por Moshe com a lei, ainda que a lei foi dada pelo grande Criador, o grande o Espírito Eterno, Criador de todas as coisas. Mas a grande verdade é que as pessoas não conseguiam cumprir tudo aquilo. Era muita coisa para se fazer, não é? Agora eu estava analisando, eu como cristão, homem conhecedor da palavra do Criador, eu estava analisando, Jesus de Nazaré, ele pregando ali para aquele povo, ele disse algo que não nos deixa assim um tanto quanto pensaroso, tanto quanto assim meio perplexo, meio preocupado, Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele disse: eu vim buscar e salvar os que haviam se perdido, Ele disse isso, E é óbvio que a nação de Israel estava perdida pelo rompimento da lei, e nós sabemos como funcionou tudo aquilo. Agora, Jesus, ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu não vim acabar com a lei. Uma vez que Deus colocou, está feito, Ele disse: eu vim cumpri-la. É óbvio, quando ele disse isso, ele queria dizer, já que a nação de Israel não cumpriu, ninguém conseguiu cumprir, eu vim fazer isso por eles, Graças a Deus por isso. Aí me veio uma escritura na mente, Quando o próprio Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei.
né? Que coisa maravilhosa. Agora, devemos entender uma coisa. Como ele poderia fazer isso? Como ele poderia fazer isso? Sendo que ele veio cumprir os mandamentos, cumprir toda a lei, obedecer a lei, né? Posta por Moshe. Aquele algo não serviu para os filhos de Israel. Não, eles não conseguiram. Aí o Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora a pergunta é: como as pessoas poderiam ir até o Senhor Jesus? Sendo que ele estava trabalhando em cima de uma coisa que não serviu para a nação de Israel. Aí, o amigo cristão, ou cristão da graça de Deus, ou cristão religioso, denominacional, seja qual a estatura que tu possa estar, devemos entender que a única maneira de nós irmos, qualquer ser humano sofredor, enganado, ludibriado, revoltado, pobre, rico, seja lá o que for, a única maneira de ir até Cristo, eu entendo que é aceitar o preço que ele pagou. Não tem outra maneira. Ora, eu preciso de uma cura. Paulo disse que Cristo é o Senhor que nos sara. Está lá no livro dos Atos. Precisamos ser libertos de um mau pensamento, uma má consciência. Paulo disse que temos que ter a mente de Cristo, temos que ter uma sã consciência. Se a nossa consciência nos acusa, disse o apóstolo da circuncisão, João, quanto mais é Deus. Então a única maneira de nós sermos aliviados de todas essas coisas ruins dos dias atuais é aceitar o que Cristo fez. Porque até então Cristo estava cumprindo uma ordenança de uma lei. Agora, eu vou ler para nós entendermos melhor. Vamos analisar as escrituras. Essa escritura está em São Mateus, né? Capítulo de número 11, versículo de número 28, né? Olha o que ele disse. Ele estava pregando em Israel e Jerusalém para aquelas pessoas. E ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Ele disse isso. É óbvio que era tempos difíceis, né? Um farisaísmo terrível, né? Muitas religiões, muitas perseguições. Era dias difíceis naqueles dias, né? Roma dominava e escravizava, era terrível. Agora ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, né? Agora, devemos entender que Jesus de Nazaré, quando ele disse aprendei de mim, Jesus estava se referindo a uma nova aliança. Naturalmente que sim,
Por que uma nova aliança? Por quê? A antiga aliança, o antigo pacto, não teve condições de fazer praticamente quase nada para aquelas pessoas. Porque quando Cristo se manifestou, ali no começo do primeiro século, Cristo veio sob a promessa que o grande Espírito Eterno, o grande Al, fizera desde os dias primórdios, né? Que nasceria um que faria todas essas coisas que nós conhecemos. E depois os profetas vieram confirmando e por aí vai. Agora, o que eu quero entender, o que eu entendo, que eu quero passar para as pessoas, para os meus irmãos e amigos que me acompanham, é que esse jugo suave, esse novo pacto, esse livramento, esse fardo leve que Cristo, que Jesus de Nazaré até então disse aqui, não se referia àquelas coisas antigas, porque aquilo não serviu. O povo gentil até então era um povo desprezado, alienado, longe da vontade de Deus, que era considerado povo pagão, povo ímpio, povo maligno, né? Ainda que Abraão era um gentil que veio lá do Iraque e a fé veio por ele foi o exemplo de fé e por aí vai, mas isso é outra história. Agora, esse aprender de mim, que Cristo dizia, esse jugo suave que Cristo dizia, não tem outra maneira de pensar que seria uma obra concluída que viria posterior. Porque até a cruz, nós entendemos isso, até a cruz, nós entendemos que imperou toda a lei, né? Entendemos que imperou toda a lei, porque o apóstolo disse que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Óbvio que sim, não que a lei não fosse verdade, simplesmente a lei foi algo pesado, né? Agora, o apóstolo disse que os mandamentos de Cristo não são pesados, e sim a lei era pesada. Vamos continuar lendo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Agora, lá no livro de Ronan, nós encontramos que Jesus ele disse: aqueles que guardam os meus mandamentos, esses são os que me amam, né? Agora, a grande verdade é que as pessoas guardavam os mandamentos em parte. Aí ele continuou dizendo: eu vos dou um novo mandamento. Agora, ele não abrogou os antigos mandamentos, não, porque o novo mandamento que Cristo deixou, ele se conclui, ele se consiste baseado em todos os mandamentos. O novo mandamento que Cristo deixou é o novo mandamento do amor, né? Ele não deixou o novo pacto. O novo pacto que ele deixou é um jugo totalmente suave e leve, né? Hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, é óbvio que os homens eles fazem uma mistificação. Eles misturam o julgamento pesado de lei com o jugo suave de Cristo, que é a graça que ele nos deixou. Agora, devemos sim tomar sobre nós
o jugo do Cristo ressuscitado. E o jugo do Cristo ressuscitado não é o jugo de Moisés, não é o jugo do passado, porque naqueles tempos, devemos entender uma coisa, naqueles dias, lá no passado, era totalmente diferente, lá não tinha sido pago o preço. Não diz a Escritura que é olho por olho, dente por dente lá? Né? Não tinha isso lá, né? Quem matava tinha que morrer, quem fizesse coisa errada pagaria por isso. Só que no novo pacto, no novo jugo de Cristo, foi pago o preço. Agora, tu pode perguntar, que preço é esse? O preço foi o sangue derramado na cruz, lá no Calvário, né? Muitos até dizem que foi na estaca, né? A Bíblia diz na cruz. Agora, veja bem, esse jugo que nós temos hoje, ele é suave, ele é maravilhoso, né? Ele é tremendo em nossas vidas, é um jugo totalmente bom para nós. Qual é o jugo de hoje? É amar o nosso próximo, é ter um coração voltado para as coisas de Cristo, para o ensinamento do Evangelho da Graça, é ter um coração transformado, amar as pessoas, amar o próximo, orar ao Cristo, confiar sempre nele. Esse julgamento, novo julgamento que Cristo trouxe, é totalmente diferente daquelas coisas que nós vemos lá no passado, que os homens tentam colocar hoje sobre as pessoas. Isso é coisa que nós, cristãos da graça de Deus, não conseguimos aceitar mais isso, né? Eles não fazem isso, né? As pessoas têm que se mergulhar na água, né? O jugo que Cristo trouxe, o jugo leve e suave, através de quem ele indicou, o apóstolo São Paulo, disse diferente, que isso não precisa mais. Hoje, na cruz, já somos lavados, batizados e por aí vai, né? Eles não dizem que nós temos que pegar e dar um percentual do nosso ganho para as comunidades. Paulo vem dizendo do jugo suave do Cristo ressuscitado, que nós devemos ser bons de coração, ajudar as pessoas, amar o próximo e fazer uma oferta voluntária, né? É diferente. Esse é o suave que eu conheço, né? Eles não dizem que nós temos que passar fome, fazer jejum, essas coisas todas. Paulo disse diferente, não devemos fazer isso, devemos trabalhar dia e noite, se possível, para não ser pesado a ninguém e alimentarmos do nosso próprio suor. Então, existe sim, com certeza, o jugo terrível lá da antiga aliança que os homens mistificam e passam para as pessoas. Existe o jugo suave do Cristo, né? Os homens não apresentam hoje para as pessoas um Deus bravo, um Deus nervoso, um Deus vingativo, que castiga, que faz isso, aquilo, outro, tanta bobageira. Os homens não apresentam isso? O jugo que Paulo, o apregoeiro da graça, nos ensinou, que Cristo é um Deus de amor, que aquilo que nós fizemos, ele não lembra mais, ele pagou tudo no madeiro. Eu, como conhecedor das Escrituras, da palavra do Cristo ressuscitado, eu tenho que passar para os irmãos denominacional, seja lá qual seja a denominação, o Evangelho libertador. O Evangelho libertador não pode ser um evangelho que oprime as pessoas. Não pode. Isso não faz sentido. O Evangelho libertador é o Evangelho que nos coloca em direção
alusão ao Cristo ressuscitado, da maneira que ele nos tem ensinado e nos prometido. Agora, faz-se necessário entendermos que nós só seremos felizes, vitoriosos, com uma boa consciência, livres para estar em Cristo, quando nós entrarmos pelo jugo suave do Cristo ressuscitado. Vamos ver mais. Portanto, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, né? Que coisa maravilhosa, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Quantas vezes eu encontro alguns irmãos religiosos, denominacional, eu não vou entrar em detalhe, não entro em detalhe com os tais, mas eu percebo que são pessoas oprimidas, né? Pessoas que não têm aquela liberdade de demonstrar uma alegria em Cristo. Parece que é uma coisa mecânica, obrigatória que eles fazem, né? Meu irmão, o Cristo que revelou a mim, na graça de Deus, é um Cristo diferente. É um Cristo que eu posso entrar para o quarto, ler a palavra dele, orar 5 minutos e sentir a presença dele. É um Cristo que eu ouço uma música espiritual, eu sinto ele dentro de mim, me dirigindo. É um Cristo que aquilo que eu faço, eu louvo o êxito. Por quê? Porque é ele que nos dirige. É isso que eu apresento às pessoas. Nunca mando uma pessoa, um amigo, seja lá quem for, aprender num sistema denominacional. Por quê? Porque uma coisa mistificada, misturada, não funciona. O Evangelho de hoje, da graça de Deus, nos mostra uma coisa pura, sadia, totalmente escriturística. Esse é o Evangelho que Paulo disse: aprove Deus revelar seu Filho em mim. O que vem a ser isso? Deus revelou os mistérios de Cristo para ele e ele deixou para a igreja gentia, né? O apregoeiro da graça prometido para mim, para meus filhos, meus netos, meus amigos, é o Evangelho de Shaul, que nós conhecemos como Paulo. Não aquele evangelho antigo da lei. Aquilo foi para a casa de Israel. Aquilo é um evangelho histórico, é um evangelho de promessa. Agora, eu prometo alguma coisa para alguém, eu só me sinto aliviado quando eu cumprir. Deus prometeu e ele cumpriu, ele trouxe para nós a liberdade total. Agora, isso exige um processo. Isso aí exige uma coisa após a outra. Primeiro, Deus prometeu no Éden. Depois veio a confirmação pelos profetas. Depois veio o profeta João Batista abrindo o caminho. Veio Cristo, o templo do Deus Todo-Poderoso, o templo mundial, o Espírito Eterno Criador. Cristo veio, disse: o meu jugo é suave, o meu jugo é leve, tomai sobre vós, aprendei de mim. Agora, como que eu posso aprender de Cristo se ele veio pregando algo da lei? Mas ele fez isso para a casa de Israel e prometeu que viria o apregoeiro da graça. Aí ele manda São Paulo. O Evangelho de Paulo, ele tem que ter toda a aceitação. Foi o prometido para nós. A pena que o sistema não fazem isso, mas eu farei, enquanto Cristo Todo-Poderoso, o grande alto caminho da vida e condições de força, eu falarei que Cristo tem um jugo
suave, um fardo leve, diferente daquelas coisas do passado. Então, meu amigo, meu irmão denominacional, religioso, Deus te abençoe. É tempo de nós entrarmos pela graça de Deus. A graça de Deus é o evangelho que Shaul, o grande São Paulo, deixou para nós, né? E vamos ficar firmes, né? É por maior dificuldade que tu esteja passando, por maior que seja o engano, por maior que seja a decepção, né? Uma coisa é certa, Cristo se revela em nós através da sua palavra, tá bom? Deus abençoe e vamos ficar firmes sabendo que, além de tudo, que possamos conquistar, perder, sofrer, ser feliz e por aí vai, está Cristo e a sua palavra para nos ensinar, tá bom, amados e queridos? Deus abençoe, vamos encerrando essa gravação e não esqueça de dar aí o seu like, apertar o sininho, se inscrever no nosso canal, para que mais irmãos, amigos, aprendam a palavra de Deus. Não faz sentido nenhum virmos a este mundo, trabalharmos tanto, vivermos aí 10, 30, 50, 60, 100 anos e depois não acontecer nada. A vida, devemos entender que Cristo veio com o objetivo, nos dar o entendimento e um conhecimento pleno para sabermos que após sairmos daqui, após essa vida, nós irmos para a eternidade e estarmos com Ele. Tudo é passageiro, tudo se passa, tudo se acaba, mas Cristo permanece para sempre. Então vamos ficar firmes, aprender a graça de Deus, e Deus pode trabalhar na tua vida como trabalhou na minha, né? Eu não fiquei 50 e tantos anos lá do sistema sendo oprimido, né? Sem certeza, né? E graças a Deus, depois que Deus revelou a graça, o evangelho de Paulo, de Shaul, hoje Deus tem feito uma transformação na minha vida, na vida de muitas pessoas, e pode fazer na vida daquele que quiser. Está ao nosso alcance a verdadeira palavra de Deus, tá bom, meus queridos? Deus abençoe, vamos finalizando essa gravação, vamos à luta, Deus é conosco em todos os momentos e com certeza vai nos dar sempre a vitória. Deus abençoe em nome de Cristo e até a próxima gravação.